Se você, assim como eu, já jogou Midnight Club 3 no PlayStation 2, ou pelo menos já assistiu o filme Todo Poderoso com Jim Carrey, então com certeza você conhece essa máquina incrível, chamada Saleen S7. O S7 foi um dos carros que marcou para sempre a história do automobilismo americano. Antes de seu lançamento, o mercado americano era conhecido mundialmente por fazer apenas carros grandes e pesados, que tinham motores grandes, mas que não eram tão velozes quanto os modelos europeus, que dominavam o mercado de supercarros no mundo todo. Mas graças a Steve Saleen, o empresário e fundador da marca que leva o seu nome, esse cenário mudou para sempre, provando que o mercado americano era capaz de fazer um supercarro que batesse de frente e fosse até melhor do que muitos modelos europeus. Mas para entender toda essa história, precisamos voltar um pouco no tempo e descobrir como tudo começou. Stephen Mark Saleen, ou Steve Saleen para os mais íntimos, nasceu no dia 2 de abril de 1949, numa cidade da Califórnia chamada de Inglewood. Um bom tempo depois, agora já adulto, Steve partiu para uma universidade de Los Angeles, chamada University of Southern California, onde se formou em administração. Mas o que realmente deixava Steve fascinado era a sua paixão por carros cada vez mais velozes, que se iniciou depois que seu pai comprou um Porsche 356, lançado em 1956. Graças a esse carro, pouco tempo depois, o jovem Saleen entrou para um clube de corridas da Porsche, chamado Porsche Owners Club. Com o passar do tempo, ele foi crescendo na hierarquia do clube de corrida e deu início à sua carreira como piloto de corridas profissionais. Uma das competições que ele correu profissionalmente foi a Fórmula Atlantic, uma corrida parecida com a Fórmula 1, mas que usava carros com a roda aberta. Inclusive, em 1980, Steve terminou em terceiro lugar na classificação final do campeonato, chegando atrás de Jacques Villeneuve, que foi o vencedor da corrida. 3 anos depois, em 83, enquanto desenhava os primeiros esboços de seus projetos futuros, Steve finalmente deu início à sua própria empresa, a Saleen Autosport. Nesse mesmo ano, Steve ainda estava competindo como piloto, mas dessa vez era na categoria SCCA Trans-Am, onde ele conheceu alguns dos executivos da Ford. Ainda em 83, Steve começou a construir aquele que seria o primeiro carro de sua empresa, o Mustang Saleen. Basicamente, Steve pegou um Mustang Fox Body, que foi concedido pela sua irmã, e começou a modificá-lo totalmente. Tirando a parte do motor, que continuou o original, todo o resto foi modificado, ganhando um novo pacote aerodinâmico, uma nova suspensão, novas rodas e também um novo interior. Um ano depois, o carro estava finalmente pronto e foi imediatamente testado ao máximo. Ele foi levado para a pista, onde correu contra os melhores carros desportivos do mundo e teve um grande sucesso, terminando em primeiro na sua classe na corrida de 24 horas de Mosport daquele ano. Depois de ter provado que o Mustang Saleen era bastante confiável e superior à versão normal, Steve montou mais algumas unidades do carro que foram vendidas e fizeram com que o nome e a empresa Saleen fossem crescendo cada vez mais. Com o passar do tempo e com o grande reconhecimento que o nome Saleen obteve, em 1996, Steve, junto com o lendário Carroll Shelby, foram incluídos no Hall da Fama do Mustang, sendo lembrados por suas incríveis modificações e aprimoramentos desse incrível muscle car. Mesmo com todo o sucesso de sua empresa, Saleen queria algo a mais, um feito que deixaria o seu nome marcado para sempre na história, porque até então a sua empresa trabalhava apenas aprimorando carros prontos, deixando eles ainda melhores, mas nunca fazendo um carro do zero ou de fabricação própria. Foi assim que Steve decidiu que queria criar um carro feito pela própria empresa, totalmente do zero. Com isso, em 1999, ele deu início ao projeto Molly, que era o começo do que posteriormente seria o Saleen S7, ou S7, como é chamado aqui no Brasil. E só por curiosidade, Molly é também o nome da filha de Steve, por isso ele escolheu esse nome para o seu projeto mais exclusivo. Uma das coisas mais incríveis dessa história é que todo o projeto do S7 foi feito e desenvolvido em um tempo absurdamente rápido de apenas 10 meses, sendo apresentado oficialmente em 19 de agosto de 2000 durante o grande evento anual Monterey Historic Races.
Uma coisa que poucas pessoas sabem é o significado do nome desse carro, já que antes seu nome seria Molly, em homenagem à sua filha. Porém, Steve acabou decidindo usar o nome S7. A letra S simboliza as iniciais de Steve Saleen, já o número 7 simboliza a posição do motor central no chassi. Por isso, esse acabou sendo o nome definitivo desse supercarro. Mas partindo para a sua construção, praticamente tudo nesse carro foi feito exclusivamente pela Saleen. Sua carroceria era toda feita em fibra de carbono e tinha cerca de 60 entradas de ar, que serviam tanto para gerar downforce quanto para resfriar todo o sistema dessa máquina. Além disso, sua aerodinâmica foi tão bem trabalhada que aos 257 km por hora, o downforce gerado é equivalente ao próprio peso do carro, ou seja, nessa velocidade, ele é capaz de gerar 1.300 kg de downforce, um número realmente incrível. Em sua primeira versão, o S7 era equipado com um enorme motor V8 de 7 litros, que era derivado do Ford Windsor, mas que foi totalmente modificado e retrabalhado pela Saleen. Esse motor era capaz de gerar até 550 cavalos de potência, a 6.400 RPM e 72 kg de torque, que já estavam disponíveis a 4.000 RPM. Esses números faziam com que o Saleen S7 chegasse de 0 a 100 em apenas 3,3 segundos, alcançando uma velocidade máxima estimada em 220 milhas por hora, que convertendo daria 354 km por hora. E para controlar tudo isso, ele também era equipado com um câmbio manual de 6 marchas, que jogava toda essa potência apenas nas rodas traseiras, além de contar com freios a disco da Brembo, de 15 polegadas na dianteira e 14 polegadas na traseira. Junto com o lançamento da primeira versão do S7, a Saleen também lançou a versão de corrida dele, chamada de S7R, que usava o mesmo motor V8 naturalmente aspirado, mas que nessa versão era reajustado para gerar até 631 cavalos de potência. O S7 de corrida também teve o seu chassi reforçado, suspensão ajustada, aerodinâmica aprimorada e ganhou freios ainda maiores. Graças a isso, esse carro foi um verdadeiro sucesso em várias corridas, tendo levado inclusive o grande prêmio da categoria LM GT1 nas 24 horas de Le Mans de 2010. Voltando um pouco no tempo, em 2005, a marca lançou a segunda versão do seu supercarro, que ganhou mais 200 cavalos de potência, chamada de Saleen S7 Twin Turbo. O motor continuava o mesmo, porém foram adicionados 2 turbocompressores Garrett, que produziam cerca de 0,4 bar de pressão. Isso fazia com que o seu motor gerasse uma potência máxima de 760 cavalos e 96 kg de torque, a 4.800 RPM. Fora o motor, os difusores dianteiro e traseiro e o spoiler traseiro também foram reformulados para aumentar o downforce em 60%. E para quem ainda está achando pouco, em 2006, a Saleen também lançou um pacote especial de competição para o S7 Twin Turbo, que elevava a potência do carro para os ignorantes 1.014 cavalos, além de novos ajustes em sua aerodinâmica. Sua velocidade final chegava aos 400 km por hora, competindo diretamente com o também recém-lançado Bugatti Veyron. Além da potência e velocidade, outra coisa que também aumentou foi o seu preço, que saiu dos $300 mil na versão com motor aspirado para cerca de $585 mil na versão Twin Turbo com o pacote de competição. Infelizmente, o Saleen S7 teve a sua produção encerrada em 2009, ficando entre aspas de molho até o ano de 2017, quando a Saleen lançou uma nova versão do S7, chamada S7LM, em comemoração ao sucesso do carro nas corridas. Esse era oficialmente o S7 mais potente já feito até então, saindo da fábrica com grandes modificações e reforços em sua estrutura para suportar os seus 1.300 cavalos de potência. E dessa vez, o seu preço era de $1 milhão.
E por último, em 2019, a Saleen trouxe uma atualização para o S7LM, que aumentava os já ignorantes 1.300 cavalos para os absurdos 1.500 cavalos de potência. Segundo a própria marca, essa atualização era capaz de chegar de 0 a 100 em apenas 2,2 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 480 km por hora. Porém, essa velocidade nunca foi oficialmente comprovada. Depois disso, até o momento, o S7 voltou à sua aposentadoria, deixando um legado marcante e duradouro. Ele provou que uma pequena empresa americana foi capaz de criar um supercarro de classe mundial, vencendo vários adversários de marcas muito maiores e renomadas. Depois dele, além de continuar modificando carros, assim como fazia antigamente, a Saleen também lançou outro carro de fabricação própria, chamado Saleen S1, um esportivo de alto desempenho de 2 lugares apresentado no La Auto Show de 2017. Mesmo não tendo números tão absurdos quanto os do seu irmão mais velho, o S1 também não deixa a desejar. Ele é equipado com um motor de 2,5 litros turbo, derivado do GM Ecotec 3, sendo capaz de gerar 456 cavalos de potência, alcançando uma velocidade máxima de 290 km por hora. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado falando sobre o Saleen S1 e também alguns outros modelos modificados pela marca. Basta deixar a sua opinião aqui nos comentários. E com isso, eu finalizo mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Comente também quais carros vocês querem que eu fale sobre. Aquele que for mais comentado, eu estarei trazendo no próximo vídeo. Isso é tudo e até a próxima!